Agora a verdade veio à tona, tem prioridade, Textor mandou avisar e Vasco está na justiça depois de graves acusações. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa terça-feira com todas as informações e detalhes sobre o Vasco para você que acaba de chegar no canal do Torcedor Vascaíno. Então se você chegou aqui, aqui é o seu lugar, se inscreva no canal, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, você fará parte do canal do Torcedor Vascaíno. E claro, deixe o seu like para avisar para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo, porque nesse vídeo vamos falar muito sobre a quebra de silêncio de John Textor. Rapaz, o mandatário Botafogo ali, o dono de 90% da SAF do Botafogo, quebrou o silêncio. E a gente vai trazer aqui para vocês porque tem tudo a ver com Vasco. Vamos também falar sobre prioridade na Vasco SAF e a movimentação jurídica que o Vasco irá mover contra ex-jogador depois de fortes declarações. Rapaz, isso vai dar pano para manga e a gente vai falar bastante aqui sobre esses assuntos muito importantes nessa terça-feira, chegando com tudo agora você no canal do Torcedor Vascaíno aqui, já inscrito no canal. Eu deixo uma dica de ouro para você, olha só, é minha favorita, né? Garrafinha da Golcase, é porque vem meu nome, né? Você pode colocar o seu nome, o número que você quiser, enfim. É muito legal e a qualidade é muito boa. E é claro, eu sempre deixo uma dica de ouro para você e essa vez é da Golcase. Corre ali no primeiro comentário fixado, o link está ali para você clicar e entrar no site com tudo que tem do Vasco e personalizado com o teu nome. Chegou a hora de você tirar aquela onda, né, com o seu adversário. Então corre lá na Golcase, tem as melhores opções para você presentear alguém, para você mandar aí um mimo para alguém, enfim, quer conquistar aquela gatinha, ó, garrafinha da Golcase com o nome dela, hein, do Vasco. Quer mandar um presente para o seu filho surpresa? Já imaginou o nome dele nessa garrafinha aqui? Tem capinha de celular e muito mais. É muita coisa boa, cara. Então corre lá, primeiro comentário fixado, resolveu sua vida. O link está aqui, ó, no primeiro comentário fixado. É só clicar, mas use o código Lineker para você ter um grande desconto. O cupom está aqui no meu nome, você saindo na frente. Beleza? Sem mais delongas, solta a vinheta. Agora a verdade veio à tona, tem prioridade, John Textor avisou. Vasco se movimenta na justiça contra ex-jogador. Você que está aí do outro lado, deixe seu like para dar aquela moral, porque você avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e claro, fala também aqui pra gente que você está gostando do vídeo. Então você deixando seu like, dá para entender o termômetro aí da sua participação aqui no canal, beleza? Bom, olha só, hein, vamos já começar mandando papo reto aqui, hein? O John Textor quebrou o silêncio, rapaz, e citou o Vasco e a 777 Partners, né? Situação envolvendo a SAF do Botafogo, né? Existe ali um burburinho da imprensa falando de uma possível saída do Textor da SAF do Botafogo, em relação a rompimento, em relação a desgaste com o clube associativo. Lembrando que no Botafogo é 90-10, não é 70-30 igual no Vasco, não. É 90 para Eagle com o Textor e 10 para o Botafogo. E aí, diante de todo esse cenário, diante de toda a discussão, diante de todo o papo que vem sendo ali envolvendo, né, a figura Textor e também o Botafogo, ele avisou, falou que não somos o Vasco, isso aqui não é a 777, em relação ao rompimento que o Vasco fez, né, juntamente com a empresa americana, e hoje, né, o Vasco Associativo controla a Vasco SAF, que é o futebol, por uma liminar judicial, né, por um mandato de justiça, né. O Vasco que briga em arbitragem, ainda sem datas definidas, para dividir, né, ou defender mais ações para o seu lado em relação a 777. O 70-30 pode se transformar em mais ações para o Vasco, porque dentro do processo alega que a 777 não fez os investimentos programados ali para obter os 70% dos direitos da Vasco SAF. Enfim, lá no Botafogo, o Textor jogou panos quentes, mandou avisar, quebrou o silêncio e falou que não é o Vasco e não vai ter rompimento, nem briga, nem nada. Enfim, citou o Vasco, né? Para você ver que dentro desse meio ali de SAFs de empresa existe um grande incômodo, né, do que aconteceu no Vasco
em relação a 777, né? Claramente o John Textor, ele expõe que não achou legal o que o clube associativo, que o Vasco fez afastando o seu investidor, né? E avisou que lá não vai acontecer isso. Enfim, o mundo corporativo, né? Se protegendo, né? Isso é super normal. Vamos ver como que vai ser esse andamento da SAF do Vasco, porque o torcedor aguarda, né, a arbitragem na FGV, na Fundação Getúlio Vargas. E aí? Acho que nada a falar do John Textor, né? Problema dele e do Botafogo. Bom, olha só, hein? A situação é a seguinte, tem prioridade, é isso mesmo. Nossos amigos do podcast Cruz Maltino trouxeram a informação que é o seguinte, tá? O Vasco vai priorizar, na verdade, existe a prioridade da Betfair como patrocinadora master do Cruz Maltino. É isso mesmo, muita gente falando sobre a Crefisa ser patrocinadora master, envolvendo aí os 80 milhões de empréstimo, né, o empréstimo Deep Finance, né, especializado em empresas de recuperação judicial, mas aí o Vasco, né, informa através fala através, né, do canal que um membro da diretoria confirmou que não existe nada com a Crefisa em relação ao patrocínio. Sim, a Betfair tem a prioridade ali por mais 2 temporadas, né, de uma renovação, caso tudo fique acertado, né? O Vasco, que tem a Betfair como a sua maior patrocinadora master da história, vai aí agora observar uma camisa muito mais valorizada no ano de 2026, envolvendo a Nike, né? Se faz um merchan muito grande você ter a Nike divulgada no mundo inteiro para ampla produção e a sua marca está estampada ali na camisa do Vasco juntamente a essa grande empresa. Então, eu acho que as negociações por um valor, né, um pouco maior ali, vai ter que ser reajustado isso daí, a gente vai observar, né, o que a diretoria do Vasco vai fazer em relação a isso, porque, enfim, você vai priorizar, ok, concordo, é uma marca que já está ali, esteve com o Vasco quando o Vasco mais precisou, porém, o mercado é volátil, né, as coisas podem mudar e as situações podem acontecer a qualquer momento. Eu gosto, né, desse tipo de mercado, desse tipo de situação, porque favorece, né, o clube. Você entra com mais e mais opções, demonstrando na mídia que existem mais e mais interessados. Enfim, mas o que trazem nossos amigos é que sim, a Betfair tem a prioridade e a Crefisa não tem nada avançado para ser patrocinadora master do Vasco. Bom, olha só, hein? Rapaz, o negócio vai ficar feio. E isso é um tema, né? Esse é um tema que gera muito conflito, porque a política do Vasco vem se aquecendo. Eu fico muito triste por isso, porque todas as vezes que a política do Vasco se aquece, dentro de campo é um desastre, né? E o ex-atleta Valdir Bigode, né, ele deu uma entrevista recente falando sobre as irregularidades ali dos credores, dos pagamentos que o Vasco vem priorizando dos seus credores, né? Ele fala que tem uma grana para receber ainda quando era jogador, que estava próximo da fila, mas a diretoria do Vasco, do presidente Pedrinho, priorizou os amigos e colocou na frente na ordem de pagamento. Muita gente já vem questionando um pouco esse assunto, né? Existe um burburinho a respeito do Felipe nessa situação, algo que precisa ser provado, né? E é o que o Vasco vai fazer nesse momento diante dessa situação envolvendo o Valdir Bigode, né? O Vasco soltou uma nota oficial avisando, né, que o Valdir teria ali a intenção de atrapalhar o processo de recuperação financeira do Vasco e que ele vai ter que comprovar judicialmente tudo que ele falou, todas as declarações ali que colocam em dúvida, né, a legalidade do processo que o Vasco vem fazendo diante aí de seus credores. Vale lembrar que o Valdir é um dos seus credores. O Vasco tem algo a pagar ao Valdir, que vem a público falando isso. E o interessante é que nessas últimas entrevistas que foram, né, feitas com o Valdir, ele fala, quer que eu mostre aqui? Eu tenho aqui, e fala no celular, né, durante a entrevista, quando o pessoal fala assim, caramba, mas como assim? Ele, quer que eu mostre aqui? Eu tenho aqui, se quiser eu mostro. Então parece que o Valdir tem a prova e o Vasco vai querer ver essa prova na justiça, né? Enfim, coisas que vão acontecer quentes no Vasco. Essa situação de recuperação judicial não é algo muito simples, né? Mexe com o bolso de muita gente e também mexe muito no mercado. Enfim, vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. Eu trago para vocês mais atualizado daqui a pouquinho, porque daqui a pouco eu volto com mais informações. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Saudações vascaínas.